Glória a Deus, louvado seja o santo nome, Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. De onde colocar a mão eu vou abençoar. Quem souber canta comigo, vai. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. De onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Você é o escolhido, meu irmão. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Domingo, vai bem bonito. Não chore. Isso. Levanta. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, Jesus. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Inimigo eu fui,
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso amá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o amor de Deus, meu irmão. Aquele que não te deixa de maneira alguma. Ele vai te buscar onde tu estiver. Glória a Deus. O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão nós vamos adorar. Eu quero a ajuda da galera, viu? Vamos nós. O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão nós vamos adorar. O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão nós vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao grande Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao vivo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jacó. O Deus de Abraão é de Isaac, de Jacó. É Deus, o grande Deus. Só Deus, o Todo-Poderoso Senhor Jesus. Desde que Jesus vai te tocar, desde que Jesus vai te dizer, desde que Jesus vai te tocar bem no teu coração e vai te dar a salvação, fazer você sorrir, amar e perdoar.
poderoso Senhor Jesus. Adora o Senhor. O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão, nós vamos. E a galera cantando, vai. O Deus. Eu disse vamos adorar a Deus, sim. Vamos adorar ao grande Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao vivo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é Deus, o grande Deus, só Deus, o Todo-Poderoso Senhor Jesus. E desde que Jesus vai te tocar, desde que Jesus vai te dizer, desde que Jesus vai te tocar bem no seu coração, te dar a salvação, fazer você sorrir, amar e perdoar. Só Deus, o grande Deus, só Deus, o Todo-Poderoso Senhor Jesus, digno de glória, honra e louvor. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Uhul! Mais uma salva de palmas, galera, para aquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. E antes da gente se apresentar, gostaria de saber quem está vindo aqui pela primeira vez, conhecer esse momento pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Mais alguém? Sejam bem-vindas! Sejam muito bem-vindos. A galera que já é de casa, que é de praxe, né? Por favor, uma salva de palmas para essa turma que está vindo pela primeira vez. Por favor. Eu vou pedir para você que está vindo pela primeira vez, continue com o teu braço levantado, que alguém da equipe vai chegar até você já para te entregar um presentinho de boas-vindas, tá bom? E enquanto isso, vou falar um pouquinho, né, de quem somos. Nós somos o SAL, que é um movimento da Igreja Batista Central, né, da Juventude da Igreja Batista Central. E a gente se reúne aqui toda segunda-feira, a partir das 20 horas, né? Com o intuito de, através da música, da palavra, de uma oração, trazer uma mensagem de paz. Então você que está chegando agora pela primeira vez, mais uma vez, seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço caloroso, é um prazer receber vocês aqui. Não desiste não, tá? Já alguém da equipe chega aí. É um prazer receber vocês aqui e eu te convido a voltar mais vezes e trazer mais 10 junto contigo para conhecer esse movimento também, beleza? Nós temos a nossa rede social, que é o @somos.sal. Então, para você ter um pouco mais de informação, né? Não só desse movimento, desse encontro, mas outros encontros que acontecem no decorrer da semana. É só seguir lá, @somos.sal. E vai ter várias informações de outros encontros também da Juventude da Igreja Batista Central que acontecem no decorrer da semana. E um desses encontros é a Sala de Oração, que acontece de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, a partir das 21 horas da noite, através da plataforma Google Meet. Então você não precisa sair da tua casa para vivenciar esse momento com a gente. É só você acessar lá, @somos.sal, que vai ter o link que vai te direcionar para estar vivenciando esse momento da sala de oração, que é
às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 21 horas. Intercalando com a sala, tem um outro movimento também, que é o Clubão Bíblico, que é onde a galera se reúne para estar estudando um pouco mais da palavra de Deus. Ó, tem gente aqui com a mão levantada, hein? Está estudando a palavra de Deus, conhecendo um pouco mais, né, da Bíblia. E eu te convido também a vivenciar esse momento com a gente, tá bom? Alguns recadinhos que a gente sempre dá toda segunda, né? O primeiro em relação à segurança aqui no anfiteatro. A gente pede por gentileza que as escadas, né, que o acesso está pintado de vermelho, não sejam ocupados. Então, a gente pede, por favor, para quem está sentado na escada, sente na arquibancada, por questão de segurança, tá, pessoal? Se vocês verem a arquibancada, o espaço dela é um pouquinho maior, então pode correr o risco de alguém tropeçar, né, circulando e cair. Então, a gente pede para que a escada esteja livre, o acesso, para que esse movimento aconteça de forma segura, tá? O segundo recadinho é em relação à nossa responsabilidade social. A gente está aqui toda segunda-feira e a equipe chega um pouquinho mais cedo para manter esse espaço limpo, para a gente poder se acomodar, né, num espaço legal. E a gente prioriza e devolver esse espaço limpo também. Então, você que está com a tua água de coco, tua garrafinha de água, o teu saquinho de pipoca, assim que finalizar, a gente pede para que você jogue no lixo, para a gente manter esse espaço bem limpo, né? Porque ele é público, né? Então ele é nosso, é da nossa responsabilidade a gente manter e cuidar dele também, tá bom? E o último recadinho é só para reforçar a nossa rede social, @somos.sal. Lá vai ter toda a informação e caso você tenha alguma dúvida, você pode estar tirando lá também. E a nossa equipe que está ali em cima, balança aí, pessoal, a mão, por favor. Hélio, Tainá. Balança a mãozinha na mesinha. Thanks. Caso você tenha alguma dúvida, quer se informar um pouco mais sobre o SAL também, a nossa galera está ali em cima à disposição para te ouvir, tá bom? Obrigada pela atenção, galera. Uma boa noite. Boa noite também. Queria que vocês recebessem também com a salva de palmas o nosso irmão Dário, que vai trazer uma palavra aqui massa pra gente hoje à noite. Olha a recepção, Dário. Se você pode e quer... queria dar um alô, né? Aqui o negócio tá chique hoje. Mandar um alô especial pros nossos amigos do projeto Cid Surf. Todo mundo lembra do Glaglau, que sempre prega aqui. Os meninos estão por aqui espalhados, a equipe... Os professores ali em cima também, uma salva de palmas. Motivo de muita alegria e gratidão, né? E tem uma galera ali, uma cambada ali que eu conheço também, de uma igreja. Não, só isso. Uma vaiazinha cearense, né? Aí, cearense é assim, massa. Irado demais. Sejam todos bem-vindos, a gente já falou isso, mas se você puder, quiser... Se você acredita, a gente super respeita a sua iniciativa de espiritualidade ou de fé. Queria te convidar para um tempo de oração. Quero orar nesse momento e orar também pela vida do nosso amigo Dário, que a esposa liberou gentilmente a Milena, que está ali. Vou dizer, viu? Não tem nem palavras, né, Dário? Liberou a mulher. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Quero te louvar pela vida do Dário, pelo testemunho tão poderoso, pelas histórias tão lindas, Senhor, que o Senhor tem feito na vida dele, na vida da Milena, na vida da família deles. Obrigado porque esse cara me abençoa de tantas formas. É um privilégio para a gente, quanto Sal, ter um irmãozão da nossa comunidade aqui para falar mais do teu amor, se colocando à disposição do teu espírito. E é isso que a gente pede, Senhor, que enquanto a gente escuta a voz dos homens aqui, que se sobrepõe à tua voz, que a tua voz, Senhor, que o teu querer, a tua vontade, use esse cara, Paizinho. A gente se encontra aqui e é tão lindo ter esse momento de comunhão com tantas pessoas que a gente nem conhece, que de repente vieram para cá vivendo, assim como eu, tantas lutas, tantas questões. Talvez pessoas que vieram para cá com as suas ansiedades, com as suas depressões, com os seus desejos, muitas vezes tão loucos. Mas a gente depende de Ti, Senhor, e o meu pedido é para que o Senhor fale conosco. Fale com cada um que está aqui nesse lugar, que o Senhor conhece o coração, que não veio para cá para ganhar um bombom, não veio simplesmente para cá para ouvir uma música, mas veio para cá para ouvir mais de Ti também e ter um tempo especial aqui. Então usa o Teu filho, usa o Teu servo, em nome de Jesus, assim que a gente ora e te agradece. Amém. 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 Boa noite, pessoal. Me chamo Dário. Sou um discípulo de Jesus Cristo, vivendo um processo de restauração.
a alguém que foi resgatado do império das trevas, dos vícios, das compulsões, dos maus hábitos. Realmente eu era escravo de tudo isso, mas em um momento da minha história o Senhor Jesus foi ao meu encontro, me resgatou dessa loucura toda, e hoje posso celebrar e caminhar com Ele, estar limpo dessas loucuras todas, limpo das drogas. Hoje são 30 de maio, são 16 dias, são 1 mês e 11 anos, para a glória de Deus, que não preciso mais dessa loucura para viver aquilo que dava sentido para a minha vida. Na realidade estava me levando à morte, destruição total, não só da minha vida, da minha saúde, me degradando, me destruindo, mas destruindo tudo aquilo que estava ao meu redor. Mas o Senhor foi misericordioso e gracioso. Já dizia uma música que uma erva natural não pode te prejudicar, mas na realidade ela não só prejudica, como mata, como leva a outras drogas, como escraviza, como destrói. Mas nem tudo que a natureza produz é para consumo, para o nosso bel prazer. Tudo tem um sentido, toda coisa debaixo do céu foi criada e da terra foi criada por Deus, mas tudo tem seu propósito. E o Senhor, apesar de ter me permitido viver tudo isso, toda essa loucura, foi nada mais, nada menos para que eu pudesse ter esse encontro com Ele, que talvez se eu não tivesse percorrido esse caminho, não teria encontrado esse Jesus maravilhoso. Eu queria compartilhar um pouco dessa minha história com vocês, à luz do que a gente está vendo aqui, não na nossa comunidade, lá da IBC, como aqui também no SAL, as últimas segundas-feiras, falando sobre casa, falando sobre família. E hoje é uma mensagem de esperança, porque como Deus não desistiu da minha casa, da minha família, Ele também não desistirá e não desiste da sua. E a gente quer falar um pouco sobre isso hoje. E vamos começar abrindo, quem tiver a Bíblia aí, não sei se vão conseguir projetar, o Salmo 40, que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse momento, do versículo 1 até o versículo 11. Então o salmista diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, Senhor. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no meu coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Obrigado, Senhor, por esse tempo, com esses amados irmãos aqui presentes neste lugar. Nos conduz agora, Senhor Deus, pela tua palavra, que a gente possa bater um papo, testemunhar, entender, Senhor Deus, o teu plano para nós, para cada família aqui presente, de acordo com a tua vontade e o teu propósito. No nome de Jesus que nós choramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse salmo ele fala muito alto ao meu coração. Ele reflete, na realidade, exatamente como a graça de Jesus me alcançou. Salmo 40, coloquei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Foi dessa forma que o Senhor me alcançou. Foi exatamente de um poço de destruição, de lama, onde eu não tinha forças para sair daquele lugar, escravo dos meus vícios e dos meus maus hábitos,
mas a mão poderosa do Senhor me alcançou. Então o que eu queria fazer a você nesse momento é um convite para você se despir, se você já é cristão ou crente, de alguma forma, de todo aspecto religioso que talvez você tenha aí gravado na sua mente, que talvez aprendeu, não sabe nem de onde veio, mas que às vezes permeia a tua mente, o teu coração. Mas também convidar você que talvez nunca tenha ouvido falar do amor de Jesus, da graça, do poder desse Jesus poderoso, para embarcar também um pouco, rapidamente, nessa breve história que eu vou contar da minha vida para vocês. Então, desde a minha infância, queridos, desde a minha fase, desde a minha tenridade, desde a minha infância, adolescência, até a fase adulta, eu sempre fui muito decidido a fazer o que eu queria. Sempre muito esperto, muito desenrolado, como diz o cearense. Comecei a trabalhar muito novo. E por trabalhar e pôr dinheiro dentro de casa e conseguir desenrolar a minha vida, meus pais me davam essa certa autonomia, certa liberdade para fazer o que eu queria. Então nasci ali na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, naquela favela conhecida por aquele filme aí, que saiu aí há alguns anos atrás, uma década atrás mais ou menos, ou duas. E daquele lugar, de 8 para 9 anos de idade, fui para Roraima, Boa Vista, extremo norte, ou seja, saí da ponta de um país para outra. E apesar de ter sido criado ali num lar evangélico, meus pais cristãos, meu pai pastor, isso não deteve essa minha vontade de querer viver a vida, de querer aproveitar a vida e de experimentar o que a vida podia me entregar. E esse fato de enfatizar que eu era filho de pais cristãos, crentes, pastor, esposa de pastor, é só para dizer que, na realidade, filho de crente não vai ser crentinho, filho de cristão não vai ser cristãozinho. Cada um, em dado momento da sua vida, vai fazer sua escolha. Então não demorou muito, meus irmãos, para que toda aquela história que eu escutei sobre Jesus na minha infância, todas aquelas pregações, aquelas músicas, começasse a se perder na minha mente, começasse a ficar distante. À medida que eu ia me afastando daquele convívio, à medida que eu ia conhecendo o mundo, à medida que eu ia experimentando as coisas que o mundo oferecia. Então foi logo depois dos 12 anos de idade que eu comecei a me afastar. Experimentar tudo aquilo que a ausência, ou uma ausência de alguém, de conexão com o Senhor, de conexão com Deus, poderia viver. E foi isso que eu comecei a viver. Então o diabo ele é astuto nesse sentido. Então, percebendo um coração, o meu coração, desejoso de viver as coisas desse mundo, desejoso de experimentar, ele colocou o seu cardápio ali na minha frente, um cardápio vasto. E aí eu fui fazendo as minhas escolhas, porque na minha mente uma coisa era certa, eu tinha que aproveitar a vida. A vida é para ser vivida. Não pode se perder tempo, eu não podia perder tempo, então eu tinha que aproveitá-la ao máximo, o máximo que eu pudesse. E assim, meus irmãos, eu percorri por mais de 20 anos, iniciando lá com o primeiro trago de cigarro, o primeiro copo de cerveja, até culminar durante anos da minha vida, ou seja, entrando na minha adolescência, na minha fase adulta, já saindo de casa, já alcançando aquela autonomia, não só financeira, mas a autonomia legal para me afastar de casa, da convivência com os meus pais e viver tudo aquilo que eu queria. Então, às vezes a gente pensa que um adicto, um dependente químico, você já imagina o cara no meio da rua, né? Que abandonou tudo, que se entregou totalmente, que está aí. Realmente é a condição final, mas não é assim que começa. São dentro de casas, dentro de famílias, das mais diversas famílias, que essa realidade começa a existir, ou seja, que as pessoas, ou que cada um entregue as suas vontades, a sua própria vontade, comece a experimentar. Então fui avançando por mais de 20 anos, experimentando uma, experimentando outra. E aí fica essa loucura das pessoas defendendo, né, como se existisse patamar de droga. Não, essa droga aqui é permitida até certo ponto, aquela ali é permitida até certo ponto, porque isso aqui é natural, porque isso aqui não é natural. Uma coisa leva a outra. A mente de um adicto não tem como. Ela funciona e necessita cada vez mais de uma potência maior para poder suprir
aquela primeira sensação do primeiro trago, que nunca vai se repetir. Então, uma busca eterna pela primeira dose, é uma busca eterna pelo primeiro trago, até chegar numa situação de total destruição, entrega, o que não só afeta a vida daquele que está entregue ao vício, mas também de toda a sua família. Então foram 20 anos de consumo, dia a dia, uma dose cada vez maior, cada vez uma dose maior, saindo de uma droga mais leve, indo para uma droga mais pesada, até experimentar todas elas, porque tinha que, quanto mais, melhor. Quanto mais eu tentava buscar aquela sensação inicial que nunca via mais. Então, uma vida de entrega total. E as drogas, elas vão levando a outras coisas mais. Elas vão ajudando a minha mente, o meu corpo, a se desvencilhar da timidez e buscar também outros tipos de sensações, outros tipos de prazeres. Então, uma vida entregue não só às drogas, mas à prostituição. Uma vida já casado com a minha esposa, totalmente entregue ao adultério, à prostituição. Masturbação, que o mundo vende como uma coisa que é isso. As pessoas têm que se conhecer, têm que conhecer seu corpo, têm que conhecer o prazer, propiciar isso a você mesmo. E quem sabe, quem pratica, sabe do que eu estou falando, o quanto isso degrada, não só a mente, mas o corpo físico, e leva também a condições ainda piores. Então, prostituição, adultério, masturbação, pornografia, cocaína e todo tipo de droga. E nesse contexto, meus irmãos, é que eu me casei, porque a gente está falando aqui sobre família. E parece uma realidade tão distante para alguns, mas quantas famílias hoje, nesse exato momento, estão passando exatamente por essa situação? Alguém entregue ao vício. Ou que seja um filho, ou o marido, ou a esposa. E nesse contexto dessa loucura toda, essa jovem senhorita aqui presente, senhora porque é casada, né? Mas muito nova, linda ainda, maravilhosa, cada dia mais linda, caiu na cilada. Não sabia onde estava se metendo. Apaixonada por mim, apaixonada pela versão que eu mostrava para ela, mas não sabia de fato o que se passava nas entrelinhas ou naquilo que ela não podia ver. Ou seja, destruir somente a minha vida não bastava. Agora eu tinha que destruir mais alguém. E começou por ela. Então vi ali a minha vida se despedaçar. Despedacei não só a minha, mas todas aquelas que estavam ao meu redor. A overdose, meus irmãos, ela estava com data e hora certa para acontecer. Se não fosse a intervenção poderosa de um poder superior chamado Jesus Cristo na minha vida. Apesar de a morte iminente ser vista a olho nu, a maior batalha se dava no ambiente onde os olhos daqueles que não creem é difícil enxergar, que é o campo espiritual. Às vezes a gente pensa que tudo se dá apenas no que a gente vê, no que os olhos veem, e a gente culpa o drogado, culpa o viciado. Te levanta, cara. Isso é problema teu, só você que vai resolver. Com força de vontade você sai de onde você está. E a gente não sabe quantas hostes espirituais do mal estão ali, tornando cada vez mais aquele ambiente propício à entrega cada vez maior ao vício. Então, meus irmãos, todas as minhas escolhas me levaram ao início desse relacionamento conjugal nesse contexto. E por conta de uma sexualidade já corrompida, distorcida, vivendo sexo antes da hora, vivendo a loucura da entrega da carne, dos desejos, acabei engravidando a minha esposa e a gente ali se viu formando essa família nesse contexto. Ou seja, um adicto doente entrega seus vícios formando uma família. Imagine essa situação. E a gente começou essa família no meio dessa loucura. E não há convivência familiar, meus irmãos, sem que a doença de um não afete a doença do outro. E aí você pode extrapolar isso não só para droga, mas qualquer tipo de doença, qualquer tipo de falha de caráter, de limitação que eu possa ter, que a minha esposa possa ter, que alguns dos meus filhos possam ter. Então, de maneira drástica, os meus vícios e compulsões levaram aquele núcleo familiar que estava se formando. Na realidade, não levou, né? Na realidade, ele já nasceu dentro de um buraco.
Era como um redemoinho diabólico que trouxe para dentro daquela casa, daquela circunstância, daquele núcleo, não só a minha esposa, não só a minha filha que estava nascendo, mas também a própria família da minha esposa, que também veio para dentro desse barco. Então, meus irmãos, mas eu quero dizer para vocês que foi nesse mesmo contexto, dentro desse mesmo seio familiar, totalmente devastado, destruído, não só pelos vícios que eu estava entregue ali, do qual eu estava preso, mas também de toda a repercussão que esses vícios trazem, a violência, a briga, a violência física, a violência verbal, a destruição emocional, o abandono, o quanto eu abandonei minha esposa, o quanto eu deixei ela de lado, o quanto eu estive ausente na vida das minhas filhas no início da infância delas. Não só a que nasceu, porque 1 ano e 7 meses depois nasceu a segunda, dentro desse mesmo contexto de violência, de abandono, de degradação, de destruição. Mas foi nesse mesmo lugar, meus irmãos, foi nesse mesmo lugar que alguém olhou para mim e, a despeito da minha condição, me amou. Alguém que foi enviado e foi braços, mãos, boca e olho de Jesus Cristo na minha vida. Que foi lá naquele quarto escuro, naquele quintal onde eu ficava lá largado. Imagine aí, tem 1,85 m, cheguei a pesar em torno de 60 quilos, a própria caveira ambulante, mas alguém entrou naquele lugar para me amar e levar o amor de Jesus. Então, assim, o mesmo ambiente de destruição também foi um ambiente onde o amor de Jesus foi ao meu encontro. Então, eu fui desafiado naquele momento a entregar a minha vida a esse Jesus. E dessa forma eu fiz. Pois ainda havia alguns relances de sanidade na minha mente que passavam de vez em quando e que me mostravam claramente que a morte ela já ia acontecer. Quantos pesadelos morrendo eu tive durante o uso e abuso das drogas. Então eu fui desafiado por essa pessoa que veio falar desse amor de Jesus. Essa pessoa me levou a uma comunidade que me acolheu. Igreja Batista Central de Fortaleza, do qual faz parte esse ministério. Mas não conseguia parar de usar. Mesmo sendo apresentado a esse Jesus, mesmo sendo desafiado a me entregar totalmente esse amor dele, entreguei. Tomei essa decisão, mas ainda não tinha forças em mim mesmo para poder me libertar daqueles vícios. E de fato, hoje eu entendo perfeitamente que é exatamente por isso que eu não conseguia me libertar, porque eu ainda achava que as coisas iam acontecer segundo o resultado das minhas ações. Mas o Senhor Jesus só dizia para mim: se entrega, venha ao meu encontro, se entrega. Venha para a minha presença, se entrega. Não é você que vai fazer, não é na sua força, não é no seu braço. Como o salmista falou aqui no início, eu estava dentro de um atoleiro de lama. Não havia como com as minhas próprias mãos eu sair daquele lugar. Mas eu precisava apenas me render e levantar os braços, que um poder maior que o meu ia me tirar daquela condição. E foi isso que aconteceu. Então Jesus entra na minha história. Jesus entra na minha vida, mas ele entra se materializando através de um amor que alcança a minha mente e meu coração através de alguém. Alguém anunciou esse amor dentro da minha casa. Eu me entreguei, mas alguém se entregou antes de mim. E eu pude ver esse amor se materializando na minha vida de forma prática através da minha esposa. Então aquela mesma mulher que tinha sofrido tanto abandono, tanta violência e tanta destruição, naquele momento começa a agir comigo de uma forma totalmente diferente. Antes me confrontava, antes partia para cima, antes gritava comigo, antes me xingava de tudo quanto era jeito. E de repente eu vejo aquela mulher prostrada de joelho no chão, lendo a palavra de Deus, orando, falando com o Senhor Jesus e me amando do jeito que eu estava. Então aquele amor começou a transbordar da vida dela para a minha vida. E eu comecei a perceber que se aquilo estava acontecendo na vida dela, aquele amor também podia me alcançar. Então, mesmo diante daquela situação terrível ainda que me escravizava, do qual eu ainda não tinha noção exata do que o poder de Jesus era capaz de fazer,
esse amor se materializou na vida dela, me alcança e eu me rendo totalmente e começo a entender desse amor, dessa graça e desse poder sobre a minha vida. E as crises de abstinência vieram, mas a cada crise de abstinência, o Senhor me lançava a sua presença com muito choro junto com a minha esposa, com muita oração, até aquele desejo, aquela coisa que me consumia a minha mente passasse, eu começasse a aprender que o Espírito Santo já estava habitando em mim, e eu precisava dar espaço para a ação daquele Espírito, e à medida que eu dava espaço, o Senhor ia restaurando a minha mente, me mostrando que aquela sensação da droga, aquele desejo que me consumia, o Senhor poderia trazer um poder muito maior, de uma sensação muito mais transformadora, uma sensação que parte da natureza criada, porque eu fui criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso da droga, eu não preciso de aditivos na minha vida, eu preciso apenas me render a esse Jesus Cristo, que Ele vai fazer a minha mente funcionar conforme o plano original, conforme a criação original. E um dia de cada vez, dependendo dessa graça, eu vou experimentando coisas novas e as práticas antigas vão sendo deixadas para trás. E esse HD que memorizou toda aquela loucura vai substituindo por novos arquivos da presença do Espírito, que me leva à presença desse Jesus Cristo maravilhoso. Então foi isso que Ele foi fazendo, transformando, restaurando. E esse amor me alcança, e esse amor me traz uma nova perspectiva, e Ele me faz usar daquele ambiente, o ambiente familiar, para reconstruir não só o meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com a minha família. E ali meu relacionamento conjugal é restaurado. O Senhor me leva a assumir as minhas responsabilidades, aprendendo de acordo com a palavra dEle, mas também tornando esse ambiente um ambiente onde o Evangelho é vivido na prática. Não tem lugar melhor para se viver o Evangelho de Jesus do que dentro da casa. É muito fácil viver o Evangelho na rua. É muito fácil viver o Evangelho na igreja. Na igreja todo mundo é crente. Na rua você, se você não gosta, você deixa para lá e passa para frente, bola para frente. Mas em casa não, é 24 horas com o marido, com a mulher, com a esposa. Mas não tem lugar mais apropriado onde o Evangelho de Jesus pode se materializar de forma real. E depois que eu tenho esse encontro pessoal com Jesus, o que Ele não me ensina a viver é a religiosidade. Na realidade, Elidário, seja transparente. Não esconda dos seus filhos aonde você foi, que caminho você percorreu. Não esconda da sua esposa aquelas coisas que você fez no passado. Abra, conta, revele, porque o meu poder se manifesta através da sua fraqueza. É através da sua fraqueza, das suas limitações, que o meu poder se manifesta. E é aí onde você pode exercitar o perdão, a graça e a misericórdia. E é no dia a dia da família que isso pode acontecer. E é no dia a dia da família que Deus quer que isso aconteça. Então, como Deus fez na minha, Ele pode... Eu não sei qual a realidade, não sei da realidade da maioria ou de quase todos vocês. Mas uma coisa é certa, assim como Deus não desistiu da minha casa, Ele também não desiste da sua. Então, meus irmãos, não sei como é que está de tempo aí, eu acho que a gente está tranquilo de tempo. O que eu queria trazer para vocês, além desse testemunho, do que o Senhor fez na minha história, o que o Senhor fez na minha casa, ou seja, usando o mesmo instrumento que eu fui, um instrumento nas mãos do diabo, para fazer da minha casa um caos de destruição, Ele também utilizou dessa mesma vida para fazer nova todas as coisas. Não porque eu comecei a ser bonzinho, não porque eu comecei agora a ser um cara honesto, não, porque não era eu que estava fazendo, mas Jesus que fazia em mim, Jesus que fazia através de mim. Não era eu, mas era Cristo em mim. E eu apontando todo o tempo para a minha família, como faço até hoje. Não sou eu, é o poder de Jesus, apontando para o amor de Jesus, que é o único capaz de transformar qualquer e toda realidade. Transformar realidades que para seres humanos, para mim, mesmo conhecedor da verdade, por muitas vezes não quero acreditar que é possível.
mas Ele transforma realidades humanamente desacreditadas em relacionamentos restaurados para a sua glória. Então a proposta, quando a gente falou dessa série Casa e vem falando ao longo das últimas semanas, é o resgate desse plano original. É entender que o pecado original que entrou na minha vida, como entra na vida de todo ser humano, me afasta do centro da vontade de Deus e me leva a fazer escolhas como as que eu fiz, me levando para o buraco, me levando para a destruição. Mas o Senhor Jesus vem resgatar esse que se havia perdido, e resgatando ele, apontando para a sua criação no plano original, para viver essa rota planejada com ele, por ele, de acordo com sua vontade. Então, meus irmãos, o que eu queria trazer hoje aqui era realmente essa palavra de esperança, mas deixando 2 recados para vocês aqui nessa noite. Primeiro, que Deus ama a sua casa e sua família e não desistiu dela, como já falei. E quem dá a palavra final sobre a sua casa não sou eu, não é você, não é sua esposa, nem seus filhos, mas é o Senhor. E Ele ama a sua casa do jeito que ela está. Ele ama a sua casa a despeito da composição que seja a sua casa. Ele ama a sua casa, mesmo que você já foi abandonada pelo marido. Ele ama a sua casa, mesmo se já você não tem marido ou esposa. Ele ama a casa do viúvo e da viúva. Ele ama a casa dos pais que abandonaram os filhos. Ele ama os filhos que estão nas drogas. Ele ama o teu marido que está entregue ao vício. Ele ama você, marido, se a sua esposa já não te ama. Ele ama a casa que tem papai, mamãe e filhos, mas ele ama a casa que também só tem mãe e filhos. A casa que só tem pai e filhos. Ele ama a casa também do casal que não pode ter filhos. Ele ama a casa que tem vovô e netos. Ele ama a casa que também tem só irmãos. Ele ama todas as casas. E por que a gente sabe disso? Porque está escrito em Lucas 5,32. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E como é que a gente sabe disso? Sabe disso porque eu contei uma história hoje. Talvez você não acredite, ou fique difícil acreditar na história da Bíblia, o que está escrito, esse livro tão antigo. Mas a realidade é que os mesmos milagres que aconteceram naquele livro antigo acontecem ainda hoje. E eu sou um desses milagres. A minha casa recebeu esse milagre. Em João 4,14 diz: mas quem beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. E é de Jesus que nós temos bebido, meus irmãos, a cada dia. Uma família condenada à morte, mas ressuscitada pela graça e pelo poder de Jesus. E hoje somos a família perfeita? Não, continuamos pecadores. Tem um pecadorzinho de 6 anos lá em casa, tem uma pecadorazinha de 14, outra de 13, tem uma pecadora ali que eu não vou dizer a idade porque não pode falar, e tem um pecador velho aqui que é o maior dos pecadores. Mas não é a ausência de pecado o segredo é a dependência do Senhor Jesus, que mesmo diante do pecado, das falhas, da dificuldade, transforma todas essas circunstâncias em oportunidade para crescer no amor dele. O segundo recado: Deus quer restaurar a sua casa de uma forma diferente, sobre um novo fundamento. Talvez, como eu coloquei a minha casa sobre o fundamento das minhas escolhas. Ah, meu irmão, caiu feio. Temos lá a parábola da casa sobre a rocha, em Mateus 7. Construí sobre a areia do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho. Não durou. Primeira tempestade, tudo foi devastado, tudo foi destruído. O Senhor quer construir sobre um novo fundamento. O fundamento é Cristo. Talvez esse parâmetro você nunca teve na sua família de origem. Talvez você foi abusado por quem deveria ter te protegido. Talvez a sua casa, lá onde você morava com seus pais, ou atualmente onde você mora, não é referência para um lugar de paz, por um lugar de segurança. E talvez isso esteja te levando a formar uma nova família, repetindo os mesmos erros. Mas o Senhor Jesus te chama hoje: venha do jeito que você estiver, da forma como você estiver. O Senhor ama
do jeito que você está. O nosso passado, meus irmãos, ele não pode ser mudado, ele não pode ser apagado. Mas de uma coisa é certa, ele já foi perdoado. Ele já foi perdoado e o preço foi alto. Foi o sangue de Cristo numa cruz, depois de ter sido açoitado tantas vezes, colocado uma coroa de espinho, vertido em sangue por tantas horas, numa dor terrível que humanamente é difícil até falar. Esse foi o preço pago para que o seu passado fosse perdoado, para que o meu passado fosse perdoado. O preço já foi pago. E o que ele tem reservado para mim e para você? O plano original. Aquela criação lá no início que ele fez. Obra-prima, eu, você, os seres humanos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. É isso que ele quer resgatar. Cristo pagou o preço exatamente para que esse resgate acontecesse. E o que ele quer é conectar a mim e a você a esse plano de redenção, o plano da graça restauradora. O ideal de Deus espera a mim e a você. Em quê? Numa construção diária de entrega, de dependência e de submissão a esse Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É essa a promessa de Jesus para minha casa e para a sua casa, a despeito do estado que ela se encontra hoje. Então talvez hoje aqui você pode estar se lamentando que a sua casa já foi para o buraco, já foi destruída. Talvez a ruína aí já tenha sido completa. Talvez o estrondo da queda tenha sido grande. Talvez a sua casa ainda está de pé, mas não confie muito, porque se o fundamento não é Cristo, ela vai já cair. Então o Senhor Jesus chama a mim e a você a iniciar essa obra de restauração. Se a casa já foi destruída, agora é hora de remover os escombros, entregar essa obra de restauração ao Senhor. Ele vai remover os escombros, vai fundamentar a sua casa sobre uma nova rocha e vai restituir essa obra segundo o seu propósito. E se sua casa ainda está de pé, ele quer destruir ela, porque se o fundamento não é ele, não espere que a casa caia. Você mesmo pode fazer esse movimento de destruir essa estrutura comprometida e sustentá-la agora sobre um novo fundamento. Em Efésios 2, 12 e 13 diz o quê? Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos dá acesso ao Pai. E se você se sente indigno de se entregar ou de ir ao encontro desse Deus, como eu me senti muitas vezes diante de tanta loucura que eu tinha feito, olha o que Jesus fala para mim e para você em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então o que Deus está falando para você e para mim essa noite: não esconda mais a sua história. Não esconda, não tenha vergonha, porque o Senhor quer fazer dela um motivo para testemunho diante desse mundo que já está caído e entregue a tanta loucura. Mas o desafio agora não é para sua esposa que talvez não esteja aqui. Não é para o seu filho que talvez abandonou a casa. Não é para o seu marido que também não está aqui contigo talvez. Mas o desafio é para você, é para mim, para quem está aqui essa noite. Talvez a primeira casa que o Senhor quer restaurar na sua família é a sua casa, é você. Pois se você estiver fundamentado nessa rocha, talvez você seja a primeira coluna de fé a ser levantado dentro da sua família. Então eu não quero deixar de dar oportunidade aqui nessa noite
Não é comigo esse negócio. Estou falando aqui, dando um testemunho do que Jesus falou para mim e fez na minha vida e o que Ele vem fazendo. Eu quero fazer um desafio, quero saber se alguém aqui nessa noite, depois de ouvir o que o Senhor fez, não só na minha vida, mas o que Ele faz, e o que Ele diz, e o que Ele mostra na sua palavra, queira tomar uma decisão real, verdadeira de entrega da sua casa, da sua mente, do seu coração a esse Jesus Cristo, para que Ele faça de você uma nova casa e através de você transborde do amor e do poder dele na sua família. Tem alguém, se tiver alguém aqui nessa noite que queira tomar essa decisão de entrega da sua vida, das suas vontades a Jesus Cristo, eu queria que você pudesse aí fazer um sinal aqui pra gente. Levantasse a sua mão, ficasse de pé. Aleluia! Glória a Deus. Fica de pé um momentinho, se quiser, ou então levanta a sua mão. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Essa decisão não é pela igreja, pela comunidade. É uma decisão pessoal. E eu não tenho dúvida que a partir dessa decisão o Senhor já está indo ao encontro de cada um de vocês para renovar, transformar a vida de vocês. Não é a vida da sua família, é a sua vida. Mas como testemunho na minha casa, eu sempre digo isso, não há quem resista ao amor. Então o amor de Jesus transbordou na vida da minha esposa, que transbordou na minha, que transbordou na vida dos meus filhos, porque filho de crente não é crentinho, então eles um dia vão ter que tomar a decisão, e pela graça de Deus, 2 já tomaram. O amor de Jesus alcançou. O outro lá tem 6 anos, estamos lá, amando, cuidando, para que o Senhor também alcance o coração deles. E a promessa de Deus, ela é poderosa e preciosa, de que se a gente ensinar aos nossos filhos o caminho, provavelmente eles não vão se desviar deles, ao que está escrito na palavra de Deus, porque é promessa de Deus que isso aconteça. Amém? Então eu queria orar para a gente encerrar esse momento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento por um instante. Senhor, que privilégio, Deus, é privilégio nosso estar aqui nessa noite. Que lugar maravilhoso, Pai. À beira do mar esse criado por Ti, Senhor. A natureza que salta aos nossos olhos como um grito do Espírito dizendo: eu estou aqui. Ainda há restauração para aqueles que querem se entregar a Jesus Cristo. Ó Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse lugar, obrigado pela vida de todos que estão aqui, Pai, pela vida daqueles que decidiram por Ti nessa noite, Senhor. Que o Senhor reafirme a cada dia em sua mente, em seu coração, Pai, esse desejo de se entregar. Se entregar não é só uma atitude religiosa de um momento, mas é uma vida diária, prática, de entrega, Senhor Deus, a Ti, aos Teus propósitos, aos Teus caminhos, Senhor. Viver a Tua vontade, Pai, porque Tu não é um Deus, um velhinho da barba branca sentado no trono, julgando as pessoas, não. O Senhor é um Deus de amor. Obedecer a Ti, Pai, é alcançar o plano original. Se entregar a Ti, Senhor, é entender verdadeiramente para que fomos nascidos, Senhor. Nascidos para a Tua glória, para viver relacionamento contigo, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por essa noite. Que o Senhor continue abençoando este lugar a cada segunda-feira. Que mais pessoas, Senhor Deus, possam se chegar e conhecer do amor precioso, do amor poderoso de Jesus Cristo, esse poder superior que tem nome próprio e que cura, que restaura, que transforma e que faz nova todas as coisas. Glórias ao Teu nome, Senhor. Te agradecemos e Te adoramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Obrigado pelo silêncio. De você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa
importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, Ele não desiste. Jesus não desiste de você. Glória a Jesus. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. É o amor de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Cadê o Rafiuski, mano? Bicho, só porque tá aniversariando hoje, tá fugindo ele, olha. Cadê tu, homem? Cadê o homem? Foi arrebatado, foi? Olha, vem cá, mano, pra gente orar por tu, mano. Tu é um cara do bem, mano. Vem cá, vem. Todo mundo te ama, vem cá. A surpresa lá, mano, que tinha. Tô brincando, viu? Agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, que há 15 anos atrás eu estava aqui sentado igual vocês e vendo esse homem cantar para a glória de Jesus Cristo e tocou meu coração, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus também. Vai dar uma palavrinha, irmão, fica o homem da palavra. Ei, som.
O Juninho, dá uma palavra aí. A palavra que eu vi é a mulher do Renan aqui, doido pra que ele vai embora, mas a gente para aqui pra barrar pra casa. A mulher dele já tá doida pra... A palavra é só gratidão, né? Agradecer a todos, de alguma maneira que contribuíram de tantas maneiras, né? De maneiras diretas e indiretas. Tava vendo aqui o meu amigo Dudu Portela, tá ali em cima, né? Esposo da Narinha. Comprometido, viu, gente? Ele é tão bonito que eu olho para ele e meu cabelo fica liso. E tantas outras pessoas aqui que, independente de ser uma amizade de 2, 3 anos, ou 10, ou 15, são prova viva da misericórdia de Deus, né? Lamentações de Jeremias 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então, só gratidão, né? Porque há um tempo atrás eu vim para esse lugar e o Senhor falou demais comigo aqui, eu estou aqui até hoje, né? Então, louvado seja Deus, galera, Deus abençoe vocês. Aniversário é só um detalhe. O Senhor é bom e Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão está nesse lugar. Suas vozes aí, banda, suas vozes. Yeah, now. Yeah, na, na, na. Yeah, now. Yeah, na, 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 na. O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão nós vamos adorar. O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão nós vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao grande Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao vivo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. És Deus, o grande Deus. És Deus, o grande Deus. Então deixe que Jesus quer te tocar. Deixe que Jesus quer te dizer. Deixe que Jesus quer te tocar no seu coração, te dar a salvação, fazer você sorrir, amar e perdoar. Só Deus, só Deus. Deus abençoe, galera. Até segunda que vem. Fiquem na paz. E é isso aí.